Bom, pessoal, depois do unboxing de ontem, né, que a gente pôde apreciar aí esse relógio aqui, né, nós retirando ele da caixa e tudo mais, agora eu vou fazer uma modificação aqui nele. Essa aqui é a versão nova do Casio DW5600, o conhecidíssimo G-Shock. É ele aqui, tá? E aí tem uma particularidade que chama a atenção nele. Ele tem uma... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Essa aqui é uma lapiseira, não se preocupa, não vai riscar nada não. Aqui, olha, na borda dele, nesse ponto aqui, nesse ponto. Essa daqui é a proteção dele, conhecida como bezel, vocês podem ver aí. Mas aqui, olha, nessa junção dele aqui, ele é um material chamado resina. E a resina, ela, ao contrário do aço, eu desconfio que ela não tem a mesma qualidade. Imagina que se você chegar em um local que tiver com um certo calor, aí uma temperatura um pouco maior, sem falar que na hora de dar uma manutenção, por exemplo, você vai trocar a bateria, se você não der aí tomar um cuidado na hora de dar o aperto aqui nos parafusos, como dá para ser observado aqui, esse aqui são parafusos, olha lá, nesse ponto aqui. E esses parafusos, se eles não forem apertados de forma cuidadosa, como aparece aqui, olha, tá vendo? E aí você vai ter um problema sério de danificar a caixa dele. A caixa dele depois ter que ser substituída. E esse valor aí da substituição, geralmente é a caixa que diferencia no preço dos relógios. Pelo menos no caso da Casio, sim. Tanto é que vocês podem comparar aí os valores deles a cada vez que você entrar no site da companhia para tentar adquirir um. A ideia é retirar esse módulo dali e colocar na caixa desse que foi danificado no passado, aí há uns 4 anos atrás. Eu tinha dado ele de presente para o meu irmão. Essa caixa aqui, ele foi comprado, se não me engano, em 1994, 1992, não me lembro. Acho que foi em 1994, quando eu tinha 5 anos já, que eu já tinha o meu G-Shock. Ele é um 691, dá pra ver nessa... Desculpa, ele é um... Deixa eu ver, na realidade 901 ele é. Ele é um 901, o modelo dele, tá vendo? Aqui tá a numeração dele, 901. E essa caixa, ela é tampa rosqueada e ela é em aço. Tá vendo a bordinha dela lá dentro, né? Ela é aço. Olha, isso aqui é aço. É o mesmo material da tampa. A ideia é lógico que o módulo não está mais aqui dentro. Fizeram a manutenção nele, não ficou muito legal. Eu dei o módulo para um colega meu de uma antiga empresa que eu trabalhava, e aí eu fiquei só com a caixa. A ideia é pegar esse módulo e ver se a resistência, ver se o tamanho dele é compatível com aquela caixa, e aparentemente é, e colocar ele lá dentro daquela caixa. Ou seja, vamos fazer uma troca aqui. Óbvio que assim que eu abrir esse sujeito, eu perco a garantia dele, mas tudo bem, a ideia era essa, porque para mim aquela caixa representa mais resistência. E aqui eu vos apresento um modelo bem antigo mesmo. Esse daqui, ele é deixa eu ver, porque aqui eu estou olhando na lente do celular, tá difícil, tá aqui. Eu não sei se vai dar para ver, mas ele é um 691, tá vendo? Esse eu comprei, ele foi o primeiro relógio da linha Casio que surgiu, se não me engano foi esse.
em que ele colocava o ano e aí ele sabia, tá vendo ali o ano aparecendo quando eu tento acertar ele? Lá, aquele 24 lá em cima, olha, eu vou apertar de novo como se eu estivesse ajustando o horário dele. E olha ele aqui, olha o ano aqui, ó. Esse foi o primeiro modelo Cássio, tá vendo? Que apresentava um ano. Consequentemente, em um ano como esse 2024, em que estão sendo gravadas essa sequência de vídeos, ele reconhece o ano bissexto. Essa é a parte legal. Das versões anteriores desse para baixo, não. Esse aqui, inclusive, foi a primeira versão que foi conhecida como Square, que ele tem essa característica quadrada aqui, tá vendo? Olha, esse rostinho quadrado assim, olha. O pessoal brincava muito, falava, o relógio é japonês mesmo, aí até o rostinho dele é quadrado aqui. E ele é de um sentimento muito grande para mim, porque ele esteve comigo minha vida inteira, esse sujeito aqui. Eu tenho fotos em que de décadas atrás aí que eu bati, ele estava comigo. Agora, dia 2 de agosto de 2024, ele vai estar completando 35 anos que eu comprei ele. E esse sujeito, quando eu comprei, alguns vamos dizer assim, invejosos, ou algumas pessoas de pouco conhecimento falavam que o cristal líquido dele não sobreviveria muito. E está aí a falsidade ideológica dessas pessoas, porque o único probleminha que eu tive foi, depois de 25 anos de uso, essa perninha aqui do número aqui que vai aparecer, essa aqui, olha, ela chegou a desaparecer. Aí eu abri ele, comprei uma ferramenta especializada, abri, apertei uns parafusos, voltou a funcionar normalmente, fechei, levei na assistência técnica, o rapaz fez o teste de vedação, a borracha, tudo estava perfeito. E a primeira bateria dele era uma bateria japonesa, uma bateria japonesa. Eu me lembro quando o rapaz trocou ela, ele me mostrou todo escrito em japonês. Ela durou 19 anos e meio, acredite se você quiser ou não. É lógico que depois de uns 15 anos, depois de 16 anos, se você apertasse lá o botão da luz, ele ia apagar os números todos, desajustar. Mas aí eu fui levando só para ver quanto tempo duraria. 19 anos e meio se arrastando. Esse modelo é fantástico e ele é também naquele mesmo estilo. Ele é mais velho ainda que aquele outro que eu mostrei, que está só a caixa agora. Vou explicar rápido o que aconteceu com esse modelo aqui, que foi que eu presenteei meu irmão foi em 1994, então foi aí há uns 20 anos atrás. Há uns 5 anos atrás, meu irmão acho que foi numa festa com os amigos dele e acabou largando o relógio no sol e danificou o cristal líquido. Então, relógios digitais, tomem cuidado, não deixem eles expostos ao sol. Aqueles que possuem baterias que têm recarga, ela recarrega com a luminosidade, não é para deixar no sol, cara, incidindo na luz direta do sol, ainda mais em países tropicais como o Brasil. Mas é para você deixar ele no local que tenha claridade, onde a luz do sol não vai tocar nele. Só a claridade já vai dar essa recarga. Fica aí então o conselho. Vamos ver se a gente começa aqui. Bom, aqui, se não me engano, a gente já pode até começar. Deixa eu ver se essa peça aqui. Uma coisa que eu achei legal também, eu quero só chamar a atenção. Esse relógio aqui que foi feito um unboxing ontem, o acabamento dele é muito melhor do que os dessa época mais antiga. Se você observar bem aqui nesse quadradinho aqui da data, ele está levemente torto, tá vendo? Ele tem uma torturinha, levemente torto. Esse aqui não, ele tem um posicionamento, esse mais novo, fantástico, exatamente dentro da caixa. Ele apresenta um posicionamento perfeito. Eu gostei muito dessa extrema melhoria, necessária melhoria, lógico, depois de 40 anos aí, que a Cássio fez nos produtos dela.
mas eu não abro mão dessa filosofia de que os que são em aço são mais resistentes, do meu ponto de vista. Vamos então, deixa eu pegar aquela ferramentinha mágica minha. Ela é meio medieval, mas ela já andou me ajudando em algumas situações. Eu vou ser bem sincero com os senhores, viu? Agora, não vá acreditando. O negócio já estava solto mesmo. Ele já estava solto. Não vão acreditando que eu sou relojoeiro profissional. Tanto é que eu não estou usando as luvas, já deveria, né? Calma que eu vou colocá-las. Deixa eu só remover essa. Isso aqui era exatamente, olha, essa daqui era a proteção dele, né? Do anterior, né? Que estava aqui, que eu nem sei o que é isso aqui. Enfim, essa é a proteção anterior e essa é aquela borda, né? Que fica em volta do relógio. E esse outro aqui já é aquela proteção da tampa traseira. Essa bateria aqui, ó, ela está em perfeito estado de conservação. Ela é nova, essa bateria. Então, mas eu aí no caso nem sei qual o período que vão durar essas baterias todas. E aí eu não sei se ela vai estar com carga quando for substituir alguma delas. Achei outra coisa fantástica também, deixa eu só acrescentar nesse relógio, que quando você habilita esse sujeitinho, essa estrelinha aqui, tá vendo? Ela tem uma funcionalidade que é piscar o relógio na hora que ele apita, mas não é só no alarme não, viu? Na hora cheia também. Esse meu aqui, ele vinha com uma funcionalidade chamada REM, esse antigo aqui, como os senhores podem observar aqui. Eu acho que a luminosidade não vai ajudar muito, mas tá vendo? Tá escrito REM, fica esse pontinho piscando aqui, ó. Isso aqui não tinha, não mudava em nada a característica do funcionamento do relógio, como se fossem aqueles antigos 2 pontos do relógio Citizen, que marcava só hora, minuto, e você tinha que apertar um botão para depois mostrar a data lá. Equivale àqueles 2 pontinhos lá. Enfim, agora eu soltei já ali, eu vou agora ter que soltar esse sujeitinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, por questão aqui de espaço, eu vou soltar a pulseira deles, tá? Tanto desse cara aqui que já tem só a caixa. Eu vou soltar as pulseiras dos dois e aí depois ao vivo eu solto na gravação seguinte. Os senhores vão perceber que tem aí, as senhoras vão perceber que tem um corte, tá, na produção. Aí eu vou soltar essas partes aí e aí depois, na hora que for o caso, por fim, gravando, eu vou soltar essa outra estrutura aqui, a tampa dele e tudo mais. E eu vesti ele, fantástico, viu? Caramba, nossa, super leve isso daqui, viu? Isso aqui, eles falam que é relógio masculino, mas é mentira, viu? Serve até para mulher isso aqui, viu? Até as moças aí podem adquirir ele, porque ele é levíssimo no pulso. Ele é levíssimo, ainda mais essas moças hoje que participam e fazem treino na academia e tudo mais, tem preparo físico, não se preocupem, viu? Ele me surpreendeu mesmo, porque é resina, né? O material aqui, aquilo que eu falei, ele é resina na caixa, aqui nessa borda dele. Então, tinha que ser leve mesmo, porque o peso desse outro aqui já é muito maior pelo fato dele ter essa estrutura em aço como a tampa. E é o mesmo caso, inclusive eu até abri aqui e fui um pouco aqui, não tomei cuidado de não mostrar, podia ter mostrado aí, olha, tá vendo? Ele é aço, é todo aço por dentro, tá vendo? Inclusive o próprio vedante dele está no lugar, olha. O vedante foi substituído na época que o relojeiro dá manutenção, tá vendo? Ele ficou, olha, tá no lugar certinho. É só repor a tampa aí e tudo bem, lógico, com o módulo lá dentro. Vou fazer então aí a soltura das pulseiras e aí
na hora de soltar a tampa desse cara, tirar o módulo, eu faço ao vivo.